começar a cobrar a presença, né? E senão os alunos não entram aqui. Pessoal, surgiu alguma dúvida da aula passada para essa sobre o que a gente trabalhou? Sobre definição de função, sobre conjuntos, qualquer coisa? Surgiu alguma dúvida? Não? Sobre a disciplina, alguma dúvida? Sobre as avaliações, qualquer coisa assim? Bom, dito isso, né, vamos para a aula de hoje, né? Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula. Lembrando que nós... Então, o que nós já vimos até esse momento aqui? Nós tivemos a aula 1, né? Nossa última aula foi a aula 01, onde a gente viu a definição de função, né? Definição de função. Claro, função do primeiro grau... Função do primeiro grau, não, funções reais. E agora, nessa segunda aula, nós vamos falar de função do primeiro grau. A gente já falou um pouquinho de função do primeiro grau na aula anterior, né? Falamos sobre função constante, sobre função linear, assim por diante. Mas hoje nós faremos uma aula, de fato, dedicada à função do primeiro grau, né? Também conhecida como função afim. Função do primeiro grau ou função afim. É possível vocês encontrar com qualquer um desses nomes. Função do primeiro grau ou função afim, bom lembrar. Nós também vimos um pouquinho sobre o gráfico, né? Trabalhamos um pouquinho com GeoGebra para entender quando a função cresce, decresce e assim por diante. Mas hoje é que a gente vai ver mais sobre isso. Eu quero, antes de iniciar essa segunda aula, lembrar algumas coisas. É importante a participação de vocês nesse momento síncrono, que é onde vocês podem fazer mais perguntas, interagir, e a gente pode resolver algumas coisas juntos, né? Tirar dúvidas. 2, essas aulas ficam gravadas. Eu coloco lá no portal para vocês assistir e adivinhem só, eu sei se vocês assistiram ou não, né? Eu estava olhando a outra aula que a gente gravou, ninguém assistiu aquela aula gravada. Então, eu estou percebendo que eu tenho 4 alunos aqui na chamada, ninguém está assistindo a aula gravada, ou vocês são gênios, ou eu não sei o que vai acontecer, né? Então, eu preciso melhorar essa situação aí. Eu estava sem computador, professor. Agora o meu computador deu problema essa semana. Agora que eu consegui, de ontem para hoje que eu consegui arrumar ele. Mas dá para ver até no celular, hein, gente? Dá para ver até no celular. Até no celular dá para a gente ver as aulas, dá para acompanhar. E... o que já foi, né? O negócio é de agora em diante. De toda forma, o que já foi está gravado, né? Se você quiser, por exemplo, ver a aula anterior, basta acessar o tópico da aula anterior lá no SIGA. Lá está a aula gravada, não só a aula anterior, mas também conteúdos que eu gravei em outros momentos, vocês encontram lá no tópico da aula. Tá bom? Na aula de hoje eu vou deixar uma lista de exercício com vocês também. Hoje... no tópico da aula de hoje, deixarei lá em PDF uma lista de exercícios para os senhores resolverem aí e treinarem, né, para a prova que vem aí para frente, né, em algum momento, que também está lá no SIGA esse momento, né? Não precisem ficar na dúvida, basta pesquisar no SIGA, vocês sabem até a data da prova. Beleza? Passados os avisos, voltamos aí às funções do primeiro grau. Eu já tinha dito na aula anterior que quando a gente trabalha com função, nós temos, né, quando a gente trabalha com a função, normalmente a gente diz assim, é uma função f que vai de A para B. A gente escreve dessa maneira aqui, f indo de A para B. F é a função em si, né? F é a função, é o nome da função, né? Você pode chamar outras funções, pode ser função G, função H, aqui nesse caso F, que é o mais comum, indo de A para B. Se ela está indo de A para B, A é um conjunto domínio, e B é o conjunto contradomínio. Agora, veja bem, se F vai de A para B e F é a função, F tem uma lei de formação, né? Que é aquele F'inho de X.
negócio aqui. E aquele pequeno f de x. F de x. E é o que eu disse também que era igual a y, né? Eu sempre mencionei aí que y e f de x é a mesma coisa, né? Você tem o x, que é a variável independente, e o f de x, que é a variável dependente, que depende do x, né? Porque a gente diz que algo está em função de outra coisa, uma grandeza está em função de outra, né? Por isso o conceito de função, né? E a gente pode dizer, evidentemente, também, f de x é um número que está em função de x, né? E aí a gente tinha visto alguns exemplos de lei de formação, né? Nós tínhamos visto alguns exemplos. Tínhamos visto um exemplo que era o do preço da gasolina, que era R$5 por litro, né? Então era 5 vezes x, né? X era 1 litro de gasolina e f de x, evidentemente, que era o preço do litro. Então você pensa, se x é o litro de gasolina, né? É o litro, f de x vai me retornar o preço a pagar. Né? Preço a pagar. A canetinha aqui tá com probleminhas, né? Vamos resolver. Então, preço a pagar. Preço. Isso aí, o preço. Né? Preço. Então, por exemplo, se você coloca 0 litro de gasolina, 5 vezes 0 dá 0, você paga 0. Se você coloca 10 litros de gasolina, você vai pagar 5 vezes 10 e vai pagar 50, né? Vai pagar R$50 e assim por diante. Essa é a lei de formação. Cada situação que você estiver trabalhando vai ter uma lei de formação. Vai ter um conjunto domínio e um contradomínio. O conjunto domínio será um subconjunto dos números reais, já que nós estamos trabalhando com funções reais. Eu digo subconjunto porque esse cara aqui vai depender muito da situação. Exemplo, se você está enchendo o tanque e o seu X aqui, sua variável independente são litros de gasolina, ora, litros de gasolina não podem ser números negativos, podem ser apenas números não negativos. Significa que esse X só pode assumir números não negativos. Então, o seu conjunto A vai ser quem? Vai ser o conjunto dos reais não negativos. E o B por padrão, ele estará sempre definido como sendo o conjunto dos reais, a menos que esteja explicitamente dado no problema que B não é reais. Caso contrário, B será o conjunto dos reais. Por que temos essa diferenciação? Porque a gente tem um conjunto imagem. O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Mas ele é um subconjunto que contém todos os elementos que foram associados por algum elemento do domínio. Né? Se eu pensar aqui, quem pode ser f de x? Bom, se x pode ser qualquer número não negativo, aqui f de x também poderá ser, né? O menor será 0, que é quando x é 0, e depois pode assumir qualquer valor. Então, aqui nessa função, o domínio será os reais não negativos e a imagem também. E o contradomínio são os reais, porque não foi dito. Tá? Isso aí é só para começar a história. Vamos ver mais um exemplo aqui para ficar bem explicado. Considere o conjunto A, são os números indo de 1 até 4, e o conjunto B, que são os números indo de 2 até 5. E a lei de formação seria, cada elemento de A deve ser acrescido de uma unidade. Né? Cada elemento aqui eu acrescento uma unidade para obter um elemento em B. Se eu pegar o primeiro, que é o número 1, acrescentar uma unidade, eu vou chegar no número 2. Se eu pegar o segundo, acrescentar uma unidade, eu vou chegar no número 3. Se eu pegar o número 3, acrescentar uma unidade, vou chegar no número 4 e assim por diante. A gente observa que a lei de formação é essa daí, né?
Se eu fosse colocar essa lei de formação da forma que eu estava colocando antes, ficaria assim, ó, né? Se os elementos de B são f de x e os elementos de A são x, a lei de formação seria x mais 1. Né? Eu pego um elemento x aqui e o que eu obtenho aqui é o elemento x mais 1. Né? Essa, então, seria a minha lei de formação. Essa é a lei de formação. Esse conjunto... Meu mouse está um pouco ruim hoje. Mas paciência. Esse conjunto A é o domínio, o conjunto B é a imagem. Né? O conjunto B é a imagem. Certo? Então, aqui embaixo nós temos ó, o domínio 1, 2, 3 e 4. Né? O conjunto imagem é o segundo conjunto ali. Né? Então, o que nós temos? A lei de formação, que é x mais 1, f de x igual a x mais 1. Né? Os elementos do domínio é 1, 2, 3 e 4. O que a gente obtém como imagem é o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Então, a imagem é um conjunto formado por 2, 3, 4 e 5. Né? Observe que o conjunto imagem, naquele caso, era o conjunto B. Né? O conjunto B é o contradomínio. E, naquele caso, o contradomínio é igual à imagem. Quando o contradomínio for igual à imagem, será um caso especial de função. Mas fiquem atentos, nem sempre o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Quando for, será algo bem especial, bem interessante, mas nem sempre é. Tá? Nós vamos trabalhar mais algumas vezes para ficar bem objetivo, que nem sempre é igual, mas pode ser, porque às vezes há muita confusão entre o que é contradomínio e o que é imagem. Né? O contradomínio ele é formado por todos os elementos do conjunto de chegada, enquanto o conjunto imagem é composto por todos os números que forem obtidos, como substituímos na lei de formação, valores do domínio. Né? Vale ressaltar que o conjunto imagem será sempre um subconjunto do contradomínio. Então, a melhor forma de entender isso é por meio de um exemplo. Aqui nós temos um exemplo em que o A é 1, 2, 3 e o B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O A é o conjunto domínio e o B é o contradomínio. A lei de formação é associar cada elemento de A ao seu dobro. Né? Você vai pegar o elemento x e multiplicar por 2 e você obterá o dobro dele. Vamos ver quem são os elementos que obtemos quando substituímos cada elemento do domínio? Olha lá, o domínio é 1, 2, 3. Quando eu substituo 1, obtenho 2. Quando substituo 2, obtenho 4. O dobro de 3 é 6. Né? Então, se o domínio era 1, 2, 3, o contradomínio é 2, 4, 6. O contradomínio não, a imagem é 2, 4, 6. Lembrem-se que o contradomínio era 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vê então que o contradomínio é diferente da imagem. Mas, com certeza, aqui o contradomínio é aqui a imagem. O contradomínio é diferente da imagem. Mas, com toda a certeza do mundo, a imagem tem que ser subconjunto do contradomínio. Né? O 2, 4 e 6 está aqui dentro. Tá? Não há outra possibilidade. Tá bom? É importante salientar que os elementos do conjunto domínio não têm dependência dos elementos do conjunto imagem. São os elementos do conjunto imagem que dependem dos elementos do domínio. Né? Como eu falei, o x é a variável independente e o y, ou f de x, é a variável dependente. Dependente de quem? Do x. Né? Ou seja, o conjunto domínio ele existe por si só, enquanto o conjunto imagem depende do conjunto domínio. Tá? Tem que ficar bem claro isso. Às vezes a gente representa os conjuntos domínio e contradomínio através de um diagrama, chamado diagrama de Venn. Né? Vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês entenderem. Aqui nós temos o conjunto domínio 1, 2, 3 e o conjunto contradomínio 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lei de formação é associar um elemento do domínio com o dobro dele no contradomínio. Né? A lei de formação é f de x igual a 2x. E aí nós pegamos todos os elementos aqui do domínio, que é 1, 2, 3, e calculamos a imagem. Para x igual a 1, nós temos f de 1 igual a 2 vezes 1. Né? Ó,
f de x é 2x, então f de 1 é 2 vezes 1. Dá 2. Para x igual a 2, nós temos f de 2, que é 2 vezes 2, que dá 4. Para x igual a 3, temos f de 3, que é 2 vezes 3, dá 6. Então, a minha imagem é 2, 4 e 6. Né? Tá aqui, a imagem é 2, 4 e 6. A gente já vê aí de cara que é diferente do contradomínio. E aqui eu vou fazer o diagrama de Venn que eu falei. Aqui está o conjunto domínio, conjunto A. Quem eram os elementos de A? Vou voltar um pouquinho. Era 1, 2, 3. Então, você olha aqui no diagrama, aqui estão o 1, o 2 e o 3. Quem era o contradomínio? O contradomínio era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui e encontro os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está o contradomínio. Mas aqui, quando eu calculei os valores para cada valor de x, na minha imagem apareceram apenas 2, 4 e 6, né? 2, 4 e 6, que são os que estão aqui, né? Ligados pelas setinhas. Então, a gente percebe que 2, 4 e 6 é a imagem, porque cada um deles recebe uma setinha. 1, 3 e 5 não fazem parte da imagem, né? Então, nós temos que o Bzão é o contradomínio e uma parte dele é a imagem. Em alguns casos muito específicos, imagem e contradomínio podem ser o mesmo conjunto, nem sempre. Aqui, por exemplo, não é. Esse é o diagrama de Venn. Então, se alguém mencionar para vocês a representação por meio do diagrama de Venn, é essa representaçãozinha aí usando esses balãozinhos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se tiverem, podem perguntar. Perguntem agora ou calem-se para sempre. Esse conjunto B é o contradomínio, certo? Isso, o conjunto B é o contradomínio. E esse contradomínio foi obtido através de quê, professor? Exatamente. O contradomínio ele não é obtido. O contradomínio é dado para você, tá bom? Ah, ele é dado para você trabalhar sobre ele. É, se ninguém falar nada, se ninguém te falou quem é o contradomínio, você admitirá que é o conjunto dos números reais. Beleza? Se não está escrito em nenhum lugar quem é o contradomínio, então é o conjunto dos números reais. Certo? Já o conjunto domínio pode ser que alguém te deu, mas pode depender também do contexto, né? Você vai verificar se um número faz sentido estar no domínio ou não, né? Eu estava falando, por exemplo, do caso de encher o tanque de gasolina. Números negativos não faziam sentido. Então, seria apenas números não negativos. Mas pode ser também algum tipo de função que envolva números que não podem entrar no domínio. Quer um exemplo? Raiz quadrada. Você tem uma função lá, vou até escrever essa daqui aqui na projeção. Se a sua função fosse f indo de A para B, e f de x é raiz quadrada de x. Raiz de x, raiz quadrada. Vocês vão se lembrar lá do 8º ano, que a professora, o professor falou que não existe raiz real, né, de índice par para números negativos, não é? Então, você sabe que esse x aí, ele não pode ser negativo, né? Então, os números negativos são excluídos do domínio aí, não por conta do contexto, mas por conta da matemática em si, né? Você não pode ter valores negativos para esse x aí, certo? Então, nesse caso específico aqui, ó, se ninguém te falou quem é A, aqui, ó, A vai ser o quê? Vai ser apenas os números reais não negativos. Por quê? Porque eu não posso colocar número negativo aqui dentro da raiz. Existem outros exemplos clássicos, por exemplo, f de x igual 1 sobre x. Essa função aí tem um valor real que ela não pode assumir. Qual o valor é? Tem que ser diferente de zero, né? Tem que ser diferente de zero. Essa daqui, por exemplo, então, o meu domínio aqui, ó, o A seria todos os números reais menos o zero, né? A gente escreve reais com asterisco ali, sabe? Está excluindo o zero, né?
E às vezes você poderia excluir mais números, dependendo da lei de formação, tá? Então, o domínio, se ele não for te dado, você analisará o contexto do problema e a lei de formação, né? Ver se não dá nenhum problema com a lei de formação. Esse é o domínio. O contradomínio, se alguém te falou quem é, você sabe quem é. Se ninguém te falou, é os reais. Pronto. E a imagem? A imagem você vai ter que determinar. Você vai ter que determinar o conjunto que você obtém quando você associa cada valor do domínio. Para cada valor do domínio, você obtém uma imagem. Juntando todas as imagens, você tem um conjunto de imagem. Que é exatamente o caso que a gente tem a linha azul, né? Para cada valor do domínio, eu obtive uma imagem e eu consigo separar exatamente ali quem é a imagem. Né? São apenas o 2, 4, 6. Beleza? Até aqui? Mais um exemplo. Aqui eu tenho um conjunto domínio, que vai do 0 até o número 6, né? 0, 2, 4 e 6, e o contradomínio tem o menos 2, 0, 1, 2, 4, 6 e 10. A lei de formação é a seguinte, a gente tem que associar cada elemento de A ao seu dobro diminuído de 2 unidades. Né? Então, essa daqui é a lei de formação. Você dobra o número do domínio, você pega um valor de x, dobra ele e diminui 2 unidades. Né? Ou seja, f de x é igual a 2x menos 2. Os elementos do domínio, 0, 2, 4 e 6. 0, 2, 4 e 6. Calculo f de 0, que é 2 vezes 0 menos 2, né? 2 vezes 0 menos 2. F de 2 é 2 vezes 2 menos 2. F de 4 é 2 vezes 4 menos 2. F de 6 é 2 vezes 6 menos 2. Fazendo essas continhas, eu obtenho o f de 0, o f de 2, o f de 4 e o f de 6. Que são menos 2, 2, 6 e 10. Né? Voltando para o início, meu domínio era 0, 2, 4 e 6, e o meu contradomínio era menos 2, 0, 2, 1, 6, 10 e 4. Porém, a imagem não é todo o contradomínio. Eu percebo que a imagem são apenas 4 daqueles 7 elementos. Né? Então, a minha imagem está aqui. Né? Vou até separar a minha imagem aqui. Ó. Vocês vão perceber, devem perceber que a imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Aqui a imagem, separei ela aqui, ó. Imagem. Né? É um subconjunto do contradomínio. E o domínio, bom, nesse caso aí o domínio foi dado e o contradomínio também. Né? Maravilha, né? Tá, esse diagrama de Venn aqui, a gente usa ele para entender mesmo o conceito, tá? Porque a hora que a gente for trabalhar com função mesmo de verdade, não vai ser mais possível segurar no diagrama de Venn. A hora que eu trago um exemplo de verdade, não dá para você pegar e associar um número com o outro, né? Imagina, estou falando do conjunto dos reais. Entre 2 reais existem infinitos reais. Como é que eu vou ficar associando número por número, né? Isso aí é só para vocês entenderem o conceito, tá bom? Né? Só vamos fazer esses exercícios aí que tá na tela. Vocês estão com caderno e caneta na mão, né? Então vamos fazer esses aí. Nós temos 2 exercícios aí para começar. E o que vocês têm que fazer? Determinar o domínio de cada função aí. Vamos lá. Eu vou dar... Agora são 1h55. 5 minutinhos para vocês fazerem esses 2 exercícios. Valendo!
É encontrar a imagem, né? Você tem que determinar o domínio e a imagem da função. O domínio já está dado, né, gente? O domínio é o A, né? Já está dado, é o A. Isso. Mas vocês escrevam aí de forma bem clara, D de F, né? Vou até colocar aqui na tela aqui, para vocês. Vocês escreverem de forma bem clara aí, para não ter erro. O domínio é o A, mas eu não quero que vocês se percam. Então, vocês vão escrever assim, ó, para se referir ao domínio. O domínio, vocês vão escrever D de F. A imagem, vocês vão escrever IN de F. Vou colocar um negócio aqui. Imagem de F. E quando é domínio, pode escrever CD de F também. Não tem. Terminaram? Terminaram?
Bom, gente, então na número 1, por exemplo, aqui, esse aqui é o próprio domínio, né? Conforme vocês já tinham visto, é o domínio. Esse B aqui é o contradomínio. E como a sua lei de formação é associar os elementos de A, aos elementos de A devemos adicionar 3 unidades, então você tem f de x igual a x mais 3, né? Por exemplo, o menos 2, quando você adicionar 3 unidades, você vai obter 1. O menos 1, quando você adicionar 3 unidades, você obtém 2. O 3, quando você adiciona 3 unidades, obtém 6. O 4, quando você adiciona 3 unidades, obtém 7. E o 5, quando você adiciona 3 unidades, obtém 8. Aqui está a imagem, né? Só precisa escrever de forma mais bonita, que como vocês estão vendo com minha caneta, está querendo me trair aqui durante a aula, então deixei desse jeito aí. No 2, a lei de formação é, aos dobros dos elementos de B, devemos adicionar uma unidade. Olha que interessante, né? No exercício 1, o A é o domínio e o B é o contradomínio. No exercício 2 é um pouquinho diferente, né? Olha aí. No exercício 2, a lei de formação diz que aos dobros dos elementos de B, nós devemos adicionar uma unidade. Ou seja, os elementos de B não dependem de ninguém. Então, na 2, o B é o domínio, né? E vamos ver se o A é o contradomínio. Já que eu vou adicionar uma unidade ao dobro dos elementos de B, então eu vou ter f de x igual, é o dobro, né? Então é 2x mais 1, né? Então, por exemplo, no 0, eu vou calcular o dobro, 2 vezes 0 e adicionar 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. O número 1, o dobro dele é 2, mais 1 dá 3. E o número 2, o dobro dele é 4, mais 1 dá 5. Né? Será que eu encontro o 1, 3 e 5 aqui, ó? 1, 3 e 5. O 3 e o 5 tem, o 1 não tem no A, né? Então, o que significa? Significa alguma coisa. Significa que o A não pode ser contradomínio. O A não pode ser contradomínio. Ó, então, vamos deixar bem claro aqui na número 2. A ideia seria que o B fosse o domínio, né? Já que nós vamos pegar os elementos de B e multiplicar por 2 e adicionar a unidade. Então, quando eu pego os elementos de B e multiplico por 2 e adiciono a unidade, eu obtenho 1, 3, 5. Vou até conferir de novo aqui. 2 vezes 0 mais 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. 1, 3, 5. E eu reparo que no conjunto A não tem o 1. Então, na verdade, nesse segundo caso aí, a gente não tem uma função, não. A gente tem um negócio aí bem perdido. Vocês poderiam escrever, assim, né? Suponho que estivesse na prova. Vocês escreveriam. Observa-se que o conjunto do domínio deveria ser o B e o A deveria ser o contradomínio. Mas na hora que a gente tenta aplicar a lei de formação, percebe que o A não pode ser o contradomínio porque há elementos da imagem que não estão em A, né? Portanto, não se trata de uma função, é uma situação inusitada, né? Na prova, vocês poderiam explicar que não é uma função. Isso é outra coisa. Beleza? Aí nós teríamos mais 3 exercícios no próximo slide, que eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês fazerem também. O 3, 4 e 5, tá? Agora são 2 e 5, até 2 e 10, vocês têm que fazer o 3, o 4 e o 5. Vocês estão fazendo? Ou eu estou esperando vocês e vocês não estão fazendo? Não, tô fazendo sim. Ah, beleza. Vocês entenderam 1, 2 e 3, né? Sim, do outro lado não tinha, né? Não existe aquele contradomínio, né? Isso. A 2 não é função. A 1 é uma função, eu expliquei, a 2 não é função. Agora faço um 3, 4 e 5 aí.
Vamos lá, né? Deu 5 minutinhos. Exercício 3. Considerar o conjunto A e o conjunto B e a lei de formação 2x mais 1. X pertencente a A está me dizendo, então, que A é o domínio, quando ele diz que X pertence a A. Se X pertence a A, f de X tem que pertencer a B. Vamos ver. Para o 3, eu teria 2x mais 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 dá 7. 2 vezes 4 é 8, mais 1 dá 9. 2 vezes 5 é 10, mais 1 dá 11. 7, 9 e 11. O 7 está aqui, o 9 está aqui e o 11 está aqui. Então, de fato, o A é o domínio, o B é o contradomínio e a imagem é o conjunto formado por 7, 9 e 11. A 4 diz que X pertence a B. Então, já percebi que B é quem é o domínio. Logo, A deve ser o contradomínio, né? Vamos ver. Também é 2x mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3, e 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, tá aqui. Então, de fato, o B é o domínio, o A é o contradomínio, 1, 3 e 5 é a imagem. E o 5 é o mais interessante, né? Considerar N o conjunto dos números naturais e R o conjunto dos números reais. A lei de formação é f de x igual a 3x menos 2, com x pertencente a N. Ou seja, os naturais são o meu domínio. E os reais devem ser o meu contradomínio. Claro, para todo número natural que eu colocar aqui no domínio, eu vou obter uma imagem. Vamos começar com... Vamos colocar os naturais 0, 1, 2, 3 e 4. Só para começar. Para 0, eu vou obter o resultado menos 2. Para 1, eu vou obter 1 mesmo, né? 3 vezes 1 é 3, menos 2 dá 1. Para 2, 3 vezes 2, 6, menos 2 dá 4. Para 3, 3 vezes 3, 9, menos 2 dá 7. Para 4, 3 vezes 4, 12, menos 2 dá 10. Então, o que eu percebo? Eu percebo que a minha imagem vai ser menos 2, 1, 4, 7, 10 e segue, né? Porque o conjunto dos números naturais é infinito, né? Então, a minha imagem vai seguir. Qual que é o padrão? Entre o menos 2 e 1 tem 3 unidades. Entre o 1 e o 4 tem 3 unidades. Entre o 4 e o 7 tem 3. Entre o 7 e o 10 tem 3 unidades. Né? São sempre de 3 em 3 unidades, né? Porque é 3x, né? Evidentemente. Certo? Pegaram a ideia aí? Ou não? Essa função aí sempre vai ser dada, essa estrutura aí, para você colocar os números do conjunto A? Para fazer a função? Sempre vai ser dada? Vai. Uma boa pergunta. Boa pergunta. Sempre vai ser dada? Por exemplo, assim, que nem você fez aí f de x, que é igual a 3vx menos 2. E sempre vai ser passada essa informação para a gente? Ou... Não. Nesse caso aqui foi passado porque não tem nenhuma outra informação. Pode ser que a informação passada para você seja um problema. Pode ser assim, José tem um emprego onde ele ganha um salário mínimo e ganha 5% de comissões. Foi dada uma lei de função? Não. Mas você consegue retirar desse problema a lei de formação. Concorda comigo? Certo. Ou, por exemplo, assim, a minha função vai modelar o caso do preço a pagar do combustível, né? Assim, não, o José vai encher o tanque e tem uma função que dá o valor que ele vai pagar. Saiba que o preço da gasolina é R$ 6,70. Então, você vai ter que retirar a função de dentro desse problema, entendeu? Vai ter uma situação real e você que vai ter que botar os neurônios para entender qual que é a lei de formação. Certo. Beleza? Beleza. E na aula passada, José, nós vimos algumas situações assim, tá lá na aula gravada, tá bom? Eu vou assistir ela hoje. Você assiste lá que você vai ter um bom proveito, tá bom? Ok. Função do primeiro grau.
Então, isso aqui também é outro assunto que eu estou trazendo, que a gente já viu na aula passada, mas nós estamos reforçando, tá? Pessoal, quando eu digo que a gente já viu na aula passada, eu não estou querendo dar bronca em vocês não, tá? Eu estou só querendo dizer que vocês podem consultar lá e aqui, tá bom? Função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela tem sempre essa estrutura, ax mais b, onde a e b são números reais, tá? Por que a gente diz isso? Porque vocês sabem, né? Vocês já viram, existem funções com outra estrutura, né? Você já viu em algum momento uma função que é seno de x, por exemplo. Você já viu que tem a função logaritmo de x. Tem a função ax ao quadrado mais bx, né? E nenhuma dessas três funções que eu mencionei tem a estrutura dessa daqui, né? Quais são as funções que teriam essa estrutura? Algumas dessas que nós estamos brincando. 2x mais 1. Ó, 2x mais 1, se você olhar, tem essa estrutura. Menos x menos 7, apesar do sinal de menos, a estrutura é a mesma daqui. Então, função do primeiro grau, ela terá a cara de um polinômio do primeiro grau. A x mais b, o x é o que varia, o a e o b são números que cada função terá um a e um b específico, né, dependendo do contexto ou do que for dado. Né? Mais especificamente, o nome é primeiro grau, porque o grau do x é 1. Se o grau do x fosse 2, seria uma função do segundo grau. Se o grau do x fosse 3, seria uma função do terceiro grau. Se o grau fosse n, seria uma função de enésimo grau. E assim por diante. Tá? Vocês já viram, né? A função do primeiro grau lá no primeiro ano. Vocês se lembram dela, né? Tá bom? Então, mais um exemplo aqui de função do primeiro grau. F de x igual a 1000x menos 4. Uma função do primeiro grau. Pessoal, a variável tem que ser sempre x. Você quer um exemplo? Eu vou pegar um exemplo aqui, a função velocidade. Velocidade em função do tempo igual a menos 32t. Menos 2t, pode ser 2t. Né? Velocidade em função do tempo igual a 2t. Isso aqui é uma função do primeiro grau, onde a variável independente é o t, é o tempo, né? V de t igual a 2t. Você pode falar para mim, professor, não tem a cara dessa função. Tem sim, né? O v de t vai fazer o papel do f de x, certo? Ó, o v de t vai fazer o papel do f de x, de ser imagem. E o 2t é a lei de formação. Aí você fala assim, mas o 2t está aparecendo com quem? O 2t parece com ax, né? Porque em vez de ter x, aqui eu tenho t. Então o 2t parece com ax. E o b? O b é 0, né? Essa é a graça. O b é 0 nesse caso. Pessoal, tudo bem aqui nesse slide aqui de função do primeiro grau? Antes de passar para ele, eu quero que vocês me digam se eu posso passar para o próximo. Tranquilo, professor. Pode passar. Beleza, então seguimos. O gráfico de uma função do primeiro grau, gente, é uma reta. Sempre será uma reta. O gráfico da função do primeiro grau não é uma parábola, não é uma senoide, não é, sei lá, qualquer coisa. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Bom, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Agora, se a minha função do primeiro grau for uma constante, a minha função do primeiro grau ela será uma constante quanto? A função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Né? Se a minha função do primeiro grau, o a, for 0, ela vai ficar assim, f de x igual a b. Né? O b é um valor constante. Então, esse aqui é o único caso em que a minha reta será constante. Ela não vai crescer nem decrescer, será algo como esse pontilhado que eu estou fazendo, constante. É o único caso. Esse caso específico de função é chamado de função constante. Fora a função constante, todos os outros casos, a minha reta ou crescerá ou
decrescerá. Essa retinha em roxo aí está crescendo. Por que eu posso dizer que ela está crescendo? Porque quando eu vou caminhando para a direita, que são valores maiores de x, cada momento que eu estou mais à direita, o meu valor em y está maior. Então, eu digo que ela está crescendo. E o meu gráfico da função do primeiro grau ou cresce ou decresce, excluindo o caso da constante. Tá? E para mim desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos, né? Eu vou fazer um exemplo para vocês. Vou pegar essa função aqui, 2x menos 3, é uma função do primeiro grau, eu sei que o gráfico é uma reta. Eu vou encontrar 2 pontos dessa função e com esses 2 pontos eu consigo determinar uma reta. Olha só, peguei 2 valores para x, totalmente aleatórios, gente. Os valores para x, da onde eu tiro? Aleatórios. Claro que eu vou pegar valores próximos da origem, né? Se eu pegar 1 milhão ali, eu só vou complicar minha vida, né? Não faz sentido, né? Vai me atrapalhar. Professor, já que eu posso pegar 2 valores de x, eu posso pegar menos 7 quintos? Pode. Problema seu. Vai passar apuro? Isso aí vai, mas é problema seu. Normalmente, a gente escolheria, os melhores valores seria 0 para x e 1 para x, né? Seriam os melhores valores. Aqui nesse exemplo eu peguei menos 1 e 2. Pego esses 2 valores de x, substituo na lei de formação, vou encontrar 2 valores para y, né? Olha aqui. Para o menos 1, nessa lei de formação, fica 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. E para o 2 fica 2 vezes 2, 4 menos 3 dá 1. Então, os pontos que eu tenho é menos 1 para x, ó, menos 1 para x, menos 5 para y. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é 2 para x e 1 para y. Então, eu tenho 2 pontos, basta eu colocar esses 2 pontos no gráfico, né? Vou fazer um gráficozinho e vou colocar os 2 pontos que eu achei. Quem que eram os pontos? Vocês vão se lembrar que eram os pontos 2 para x e 1 para y, que é esse aqui, e o outro aqui embaixo era menos 1 para x e menos 5 para y. Coloquei esses 2 pontos, eu só preciso pegar a minha régua e traçar uma reta passando por esses 2 pontos. Olha só, tracei uma reta. Essa retinha em vermelho é o gráfico da função do primeiro grau. É o mais fácil de fazer, tá? Faz 2 pontinhos e liga os pontos. Tudo bem até esse momento da aula? Tranquilo, professor. Estava conseguimos. A gente alterar os valores dos coeficientes, a gente tinha trabalhado isso aqui na aula passada com o GeoGebra. Aliás, eu recomendo que os senhores instalem no celular ou no computador o GeoGebra para os senhores brincarem com todo tipo de função. Pessoal, o valor do B, ele é esse termo independente. Ele determina exatamente aonde a função corta o eixo Y, tá? Ó, 4x menos 1 vai cortar o eixo Y no menos 1. 3x menos 1, ó, menos 1, vai cortar aqui no menos 1. 2x menos 1 vai cortar aqui no menos 1, sempre. Aliás, quer dizer, então, que você sempre sabe um ponto da função já de cara, né? Sem nem fazer conta. Você sabe que a função sempre vai passar no x igual a 0 e b, né? Que é o valor do termo independente. Ó. X menos 1 passa no menos 1. Menos x menos 1 passa no menos 1. Menos 2x menos 1 passa no menos 1. Menos 3x menos 1 passa no menos 1. Agora, o que eu não estou contando para vocês é sobre o valor do A, né? Vamos dar uma olhada no valor do A?
Aqui eu falei que o menos 1 faz com que ela passe no 1. Só que o A aqui é 4, né? Vocês se lembram? É y igual a x mais b, né? O A é 4. Então a função está crescendo. Como o A é positivo, a função está crescendo. Sempre que o A for positivo, a função vai estar crescendo. E está crescendo bem rápido, porque o A é grande. Nessa segunda função, o A diminuiu um pouquinho, é 3. A função continua crescendo, só que um pouquinho mais tranquila, cresce um pouquinho mais devagar. No outro exemplo, o A é 2, é um pouquinho menor. Significa que o valor de x vai dobrando, né? Mas continua crescendo. No outro exemplo aqui, o x é 1. A função ainda cresce, mas ela já cresce bem mais devagar. Quando o A é negativo, ó, aqui o A é negativo. Então a função passa a decrescer. Diga. Por exemplo, essa função aí não é para descobrir o ponto do eixo y, certo? Certo, você pode descobrir o valor do eixo y também. Sim, mas por que no gráfico tá. Por que já está dando ponto que ela passa ali? Que é para descobrir o y. Por que no eixo y já está sendo cortado menos 1? Exatamente, isso que eu estava dizendo para você. Entendeu? Porque não é para descobrir o ponto do y, por que ele já está dando ponto? E sem você fazer a função. Exatamente, isso que eu falei para você. Você pode escolher dois valores de x, né? Você pode pegar dois valores de x, dois valores quaisquer, né? Vamos dizer assim, x1 e x2, e você vai encontrar valores de y. É isso que você está me falando. Você vai descobrir? Sim. O que eu estou dizendo é que isso aqui é como se fosse uma curiosidade, entendeu? Se a sua função é y igual a x mais b, significa que ela sempre vai cortar o eixo do y na altura do b. Né? Aqui, como o b era menos 1, vai cortar no menos 1. Sabe por quê? Porque se você colocar aqui, ó, o x vale 0, certo? X vale 0. Então, se tu colocar para x igual a 0, né? Vamos pegar para x igual a 0. Vai ficar y igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 você sabe que dá 0 mesmo, então vai dar y igual a b. Ou seja, para x igual a 0, y é igual a b. Ou seja, sempre na função afim, a reta vai cortar o eixo y na altura do b. Tá? Você pode fazer o cálculo para ver isso, conforme você me disse. Você pode fazer o cálculo? Pode. Mas é algo que você não precisa fazer o cálculo, porque você sabe sempre vai dar aquele valor. Sempre vai dar aquele valor. Perfeito. Sempre vai dar esse valor. Perfeito. Né? Aliás, já facilita a sua vida. Em vez de você ficar calculando pontos, você já sabe um deles. Entendeu? Eu disse que você tinha que calcular 2. Mas você vai falar assim, não, eu sei um, eu sempre sei. Só precisa calcular mais um. Beleza? Beleza. E o valor do A, conforme eu vinha dizendo, o valor do A, que é esse que acompanha o X, ele determina se a reta cresce ou decresce. Aqui a gente teve um A negativo pela primeira vez. Então, nós temos uma função decrescente. Novamente, A negativo, função decrescente de novo. Novamente, A negativo, função decrescente. Sempre que o A é negativo, a função é decrescente. Certo? Então, fica aqui, ó, resumo. Se o A for positivo, a minha função vai crescer. Crescente. Se o A for negativo, a minha função será decrescente. E aí, se você perguntar, mas quem é A? Eu vou me lembrar que a sua função tem essa cara aqui, ó. AX mais B. O A é esse valor que acompanha o X. Ah, e o B é o termo independente. Ele vai te dizer a altura que o gráfico corta o eixo Y. Né? Vou escrever assim, ó, gráfico passa em x igual a 0, y igual a b. Sempre, tá? O gráfico sempre vai passar em x igual a 0, y igual a b.
É um resuminho aí do que eu disse até agora. Beleza? Beleza, gente? Certo, certinho. Beleza, então seguimos. Tá? Aqui, o gráfico da função 3x menos 2. Eu sei que será crescente, porque o a é positivo, e eu sei que ele cortará o eixo y na altura do menos 2. Né? Aí é só achar mais um ponto para saber, para poder fazer o gráfico. Né? Eu posso dizer assim, ó, x e y. Vou fazer uma tabelinha para dizer o gráfico. Quando o x é 0, já sei que o y dá menos 2. Quando o x for 1, por exemplo, 3 vezes 1 é 3, menos 2 dá 1. É o ponto 1 e 1, que é que está bem aqui. Ó. Pronto, 2 pontos. Outra função, 3x menos 1. O a é positivo, sei que a função cresce, e o b é menos 1. Sei que corta o y em menos 1. Vem aqui. Y igual a 3x. Se y igual a 3x, aqui esse aqui é um caso legal, porque eu sei que o a é 3 e sei que o b é 0, já que ele não aparece, então ele é 0. O b é 0. Então eu sei que vai passar pela origem o gráfico dessa função, vai passar no ponto 0, 0. E será crescente. Né? Ó, esse aqui vai passar na origem. Esse tipo de função aqui é chamada de função linear. Tá? Uma função f de x igual a x, ou seja, que o b é 0, o gráfico sempre passa na origem e a gente chama de função linear. É um tipo de função bem interessante. 3x mais 1. É isso que a gente observou, né? Nós temos mais algumas atividades. Por exemplo, aqui construir um gráfico para uma função. Como é que a gente construi um gráfico? Igual eu falei para vocês, a gente atribui valores para x, aqui pegar 0 e 2. Para 0, o y vai dar menos 2. E para 2, o y vai ser 4 vezes 2, menos 2. Né? 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Então, eu tenho ponto 0 e menos 2, 2 e 6. Né? Só para anotar aqui. Ó. 0, menos 2, 2 e 6. Esses são meus pontos. Só colocar no gráfico. Né? Colocando no gráfico os 2 pontos e traçar uma reta passando, ó. 0 e menos 2, e o 2 e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é bem aqui, olha. Dois e 6. Menos 2. É isso aí. É dessa maneira que a gente constrói o gráfico de uma função, do primeiro gráfico. Vou dar um tempinho para vocês construírem o gráfico dessa função que está aí na tela, tá? Isso daí como exercício para vocês. Beleza? 5 minutinhos para vocês fazerem isso que está na tela.
Pronto, terminaram? A frente aqui, né, agora? Não sei se tá certo. Então vamos conferir aqui, vamos conferir. Olha só. Então eu sei que ela passa no 3 em Y e eu preciso determinar um valor para X, né? Vou pegar os valores 0 e 3 para X. Sei que para 0 ela vai passar no 3. E para 3, 2 vezes 3, menos 6, mais 3, menos 3, né? Menos 3. Olha aí. Olha aí, eu peguei esses valores, se vocês pegaram outros valores, não tem problema. Passou em 0 e 3, em 13 menos 3. Coloco os pontos no gráfico e traço a reta, né? Primeiro em 0 e 3, bem aqui. Depois em 3 e menos 3, bem aqui. Passei a reta. Tá aí o gráfico solicitado. Foi isso aí que deu de vocês? Eu coloquei X0. É isso mesmo, professor. É isso mesmo, né? Então, tá bom. Tá bom. Isso aqui tá bom. Vamos encerrar com esse gráfico aí hoje. Na próxima aula a gente vai conversar sobre funções inversas, funções compostas, etc. Tá? Essa aula aqui ficará gravada com esse assunto de funções afins, com essas construções de hoje. Já coloquei lá no tópico da aula de hoje também a lista de exercícios, tá bom? Beleza? Essa lista precisa ser entregue ou é só para a gente treinar? Só para vocês treinarem. Inclusive tem as respostas já na lista. Ah, tranquilo. Tá bom? Já deixei a lista. Na lista tem a teoria, tem as perguntas, as respostas vocês fazem quanto quiser, do jeito que bem entender. A ideia é vocês treinarem. Beleza? Tá bom então, professor. Gente, qualquer coisa vocês podem me chamar a hora que quiserem, tá bom? Vocês sabem disso, né? Certo, muito obrigado. Certo, professor. Obrigado. Beleza. À disposição de vocês, gente. Até a próxima. Até.